caso aqui, o texto que eu queria frisar com todos vocês seria o versículo 24. E o texto diz assim: e a hora vem, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e eu sei que você ficou em pé durante muito tempo, mas eu acho que você deve interagir com a palavra agora, amém ou não amém? Então pega na mão de alguém e olha para essa pessoa e pergunta para ela o seguinte: você sabe o que é adoração? Não, fala a verdade, eu vou descortinar muita coisa aqui para vocês. Então fala para ela: você sabe o que é adoração? Escute bem o que eu vou pregar ao seu coração, porque a proposta que eu tenho da parte do Espírito Santo e também do líder de vocês é que eu preciso falar a respeito de adoração. E a gente tem já um conceito pré-definido do que é adoração. A questão que eu levanto é se de fato os nossos conceitos de adoração estão corretos. Aí eu levanto a questão, que inclusive fiz questão de levá-los a participar na pergunta: se você sabe o que é adoração. É preciso saber para praticar corretamente, porque Deus não quer apenas que pratiquemos coisas, Ele quer que nós pratiquemos de forma correta. Vou repetir isso aqui: Deus não quer apenas que pratiquemos as coisas, Ele quer que nós pratiquemos de forma correta. É a mesma coisa sobre oração. Se eu falar sobre oração com vocês, vocês vão imaginar que é apenas um diálogo entre você e Deus, certo? A pergunta que eu levanto para poder embasar toda a argumentação que vou trazer aqui é: Deus responde todas as orações? Respondam. Deus responde todas as orações? E por que Deus não responde todas as orações? Porque Deus não tem a obrigação, e esse é o primeiro ponto, de responder alguém só porque orou. Segundo, Deus só responde orações quando estas estão na sua vontade. Deus não responde orações que não estejam adequadas à sua vontade. Ana estava orando por um filho por muito tempo, e a história ainda garante que ela orou e desejava um filho por 20 anos. E por 20 anos a oração de Ana girava em torno de: quero um filho. Mas o querer já não era só um desejo de futuramente ser uma mãe com a bênção de Deus. A questão ali agora é porque ela também queria se justificar diante de tanta vergonha que passava com uma rival. Então as orações dela não eram motivadas pela causa de Deus. Não havia a causa de Deus na oração de Ana por 20 anos. E por 20 anos ela era assolada pelas argumentações da sua rival Penina, que ficava meio que esfregando na cara dela que ela não podia ser mãe. Os judeus inclusive entendiam que a mulher, quando consegue dar filhos a seu marido, é sinal de que ela é abençoada. Se Ana não dá filhos, o que é Ana na boca das pessoas? E eu estou falando isso com base talvez no que ela pensava. Só que Deus não a respondeu por 20 anos, e ela está orando há 20 anos, e Deus não responde a sua oração, porque o combustível da oração de Ana era: eu estou passando por situações vexatórias de vergonha, eu estou sendo humilhada, faça alguma coisa, Jeová, e me dê um filho, para que eu prove a esta mulher que eu também posso ser fértil. E quando as nossas orações possuem como combustível tentar provar algo para alguém, para ser aprovada aos olhos dela, Deus não tem compromisso em responder o que você orou. Você está aqui ou a gente pode começar? Então Deus,
deixou a madre de Ana e não ouviu a sua oração. Depois de 20 anos, Eucana, seu marido, entregou na mão dela a melhor oferta, como fazia todos os anos. E eles subiram mais uma vez ao templo. E quando chegaram ao templo em que ela ofertou ao Senhor, ela fez uma oração diferente. Olhe para alguém e diga: Ana fez, depois de 20 anos, uma oração diferente. Agora olha para essa pessoa e diga assim: todas as vezes que você orar e Deus não responder, e você insistir nesse tipo de oração e Deus não responder, o tempo vai te ensinar que você está orando errado. Então a gente está orando errado, porque se eu oro e ele não fala, se eu oro e ele não responde, reavalie o que você está orando. Então ela subiu no templo naquele dia e ela fez uma oração diferente. E a oração dela foi esta: Senhor, dai-me um filho. Só que ela não usou Penina como respaldo para a chegada de um fruto. Ela disse: dai-me um filho, e se o Senhor me der um filho, eu o entregarei a ti, e ele será teu por toda a sua vida. Naquele dia, Deus inclinou-se à terra e viu uma serva orando exatamente aquilo que ele queria ouvir. O que Deus queria ouvir? Deus queria enquadrar a oração de Ana por 20 anos na vontade dele. E nunca a oração dela esteve tão enquadrada como está agora, porque ela disse a Deus: se o Senhor me dar um filho homem, eu o entregarei para ti. No capítulo 3 do primeiro livro do profeta Samuel, está escrito que naqueles dias a palavra de Deus não era ouvida mais, e as visões também não eram frequentes. Isto conduziu Israel a ser desviada. Toda Israel se desviou por causa da liderança desviada. Então Deus via uma necessidade de levantar alguém novo. Deus via a necessidade de ungir alguém novo. Deus via a necessidade de trazer uma solução para o povo que não fosse aqueles que já existiam. Então Ana subiu e disse: se o Senhor me der, eu te entrego. Ana queria um filho, mas ela enquadrou na vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Eu preciso de um novo sumo sacerdote. Eu preciso de um juiz. E eu preciso de um profeta. Ela deseja algo que é do meu interesse. Se ela vai me entregar, eu atendo a oração dela. Entenda, não é só a prática, é fazer corretamente. Olhe para alguém e diga: não é só praticar, é fazer corretamente. Não é sobre orar, é sobre orar corretamente. Por exemplo, as pessoas estão valorizando mais a oração do que quem pode respondê-la. Um casal de pastores um dia falou com a gente que estavam voltando a fazer algumas coisas que Deus não havia nem aprovado. Aí eles disseram assim para nós: nós já oramos e por isso vamos decidir. Aí eu perguntei para a pessoa, vocês receberam a resposta de Deus para decidirem tal coisa? Ela disse: não, Deus não falou nada, mas a gente já orou. E quem diz que somente orar é respaldo para você decidir alguma coisa? Se você só ora, isso não respalda atitude, isso não respalda novos comportamentos, isso não respalda novas decisões. Você pode decidir depois que você orar e Deus tiver respondido a tua oração. Eu não me movo pelo que fiz, eu me movo por aquilo que Deus determinou. Não é sobre fazer, é sobre fazer corretamente. E eu vou começar a pregar somente agora. E se você ainda quer ouvir, levante as duas mãos e manda o melhor glória para Deus aí. Se a unção me envolver aqui, a gente vai para o 220, até corre aqui dentro. Então preste muita atenção. Você precisa entregar sua atenção para Deus agora. A pergunta que eu faço novamente: o que é adoração? Quando eu falo sobre adoração, o que você constrói na tua mente como resposta? Porque falar de adoração
com certeza ainda é para muitos um assunto fácil de resolver, e eu vou deixar bem claro, não é tão fácil assim. Adoração não é uma coisa tão simples como foi construído nesse tempo. Por exemplo, as pessoas confundem adoração com qualquer coisa que as emotive, e adoração não se une muito às emoções. Por exemplo, eu vou ensinar e vocês querem aprender, amém ou não amém? As pessoas confundem oração com música. As pessoas confundem adoração com dança. As pessoas confundem adoração com muitas canções. Existe uma diferença entre louvor, música e adoração, e não são as mesmas coisas. Vou falar novamente. Há uma diferença entre louvor, canção e adoração, e não são as mesmas coisas. Aí as pessoas vêm dizer assim: eu vou louvar a Deus agora. Tudo bem, se você vai louvar a Deus, o que é louvor? Eu vou adorar a Deus agora e vamos cantar, e isso é adoração? O que é adoração? O que é louvor? O que é música? Vamos definir? Vamos começar pela música. Quem criou a música foi Deus. Ezequiel capítulo 28 está escrito que ele colocou no querubim ungido toda sorte de instrumentos musicais. Deus criou a música porque ama a música. Deus ama a música porque a música tem um poder de atração. Ou, na melhor interpretação que eu possa lhe dar, a música tem poder de invocação. E eu acho que você não entendeu o que eu acabei de falar, por isso está tão apático me olhando com essa cara. Eu vou repetir: a música tem um poder de invocar. Quando Deus colocou música dentro do querubim ungido, Ele colocou para que o querubim pudesse trazer para o primeiro Éden a sua presença pelos sons musicais. E quando o querubim chamado Reilel Beit Shahar, Lúcifer, quando Lúcifer passava pelo Éden, abria os braços e começava a sair de seu corpo sons musicais, Deus se sentia atraído por aqueles sons, e Ele descia para ver aquilo acontecer. Na Bíblia, a música sempre atraiu a Deus. O que atraía a Deus para o pasto onde Davi pastoreava? Os sons da sua harpa. Quando Saul estava endemoniado e ele começava a dedilhar na sua harpa, Deus não resistia aos dedos daquele garoto. E quando ele começava a dedilhar, Deus não resistia, Deus tinha que descer. E quando Deus descia, os demônios que perturbavam a Saul não resistiam ficar no mesmo ambiente aonde aquele som de harpa estava, porque Deus descia. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que é muito forte. Pergunte qual? Todo ministro de louvor tem que saber disso. Perdão, todo ministro de música tem que saber disso. Entoar canções é invocar a Deus, e só devemos parar de cantar quando Deus se apresentar. Só tem 2 ou 3 que dão glória a Deus. Vou falar de novo então. Nós só devemos parar de entoar canções sobre Ele quando Ele se apresentar. Se Deus se revelar à igreja, então os músicos podem parar, a canção pode parar, porque Deus já desceu, e agora o que vai acontecer daqui para frente é com Ele, não é com a gente. É cantar até que Ele se manifeste. Olhe para alguém e pega na mão dele e fala assim: é cantar até que Ele desça. Fala de novo: é cantar até que Ele desça. Diga para esse querido do teu lado: invoque a Deus aí, vai. Porque a música pode ter parado aqui, mas não pode parar aí. Ela pode ter parado aqui, mas ela não vai parar aí. É até que Deus desça. Pastor, qual é o sinal que eu terei nessa noite de que minha vida terá uma reviravolta e o meu ano não vai cair nos braços do próximo ano enquanto a minha vida não virar? Vê se é o sinal. É Deus descendo aqui e você percebendo que a partir de agora é Ele e você, transformando você, levantando você, curando você. Agora escute isso, por favor. Estou ficando rouco aqui, me ajuda, por favor, me ajuda. Estou ficando rouco. Preste muita atenção nisso aqui. O que é adoração? O capítulo 4
está sugerindo um episódio onde Jesus decidiu ir para Samaria. E o texto diz assim, ó: e era necessário passar, mais uma vez, era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por um lugar que nenhum judeu entrava, porque os samaritanos não se dialogavam com os judeus. E eu não vou entrar nessa história agora. Eu quero chegar nos finalmente. Jesus vai para lá e sabia que seus discípulos não iriam compreender o que ele iria fazer lá dentro. Então ele vai próximo do meio-dia e diz aos seus discípulos: vão comprar pão, eu vou entrar e vocês vão comprar comida. Porque é assim mesmo, quem não compreende, não tem revelação do que estou fazendo, precisa se distrair com outra coisa para não atrapalhar o que Deus me mandou fazer. Você não está entendendo nada. Quem não entende, não tem a revelação, precisa estar envolvido com outra coisa e não com aquilo que eu estou fazendo. Eu vou te fazer uma pergunta: quem anda com você tem a revelação do que você tem que fazer? Ou vai atrapalhar você a cumprir inclusive o teu próprio chamado? É necessário que quem ande com a gente tenha a revelação do que Deus te mandou fazer e aquilo que Deus te mandou fazer, porque quem não compreende mais atrapalha do que ajuda. Então vá comprar pão. E eles foram comprar pão. Jesus entra em Samaria e encontra uma mulher samaritana. O texto diz que ela foi meio-dia pegar água. Meio-dia é um horário que ninguém mais pega água no poço, porque meio-dia é um horário que só os desprezados estão autorizados a pegar água. Antes do meio-dia o sol não está tão escaldante, não está tão quente. Então antes as pessoas comuns vão e pegam, os desprezados vão depois. Meio-dia, o pior horário. E Jesus foi no pior horário. Ele entra e vai no poço, encontra uma mulher. A mulher está pegando água no poço de Jacó. E ele faz uma pergunta: podes me dar um pouco de água? Eu estou tentando me segurar, mas não dá não. Podes me dar um pouco de água? A mulher samaritana diz assim: tu és um judeu e fala comigo sendo eu samaritana? O que é que está acontecendo aqui? Os samaritanos não se relacionam com os judeus, e muito menos uma mulher samaritana poderia falar com um judeu, e principalmente um rabi. Ela diz: você é um judeu e está falando comigo? Por que você está falando comigo? E acaso, como podes pedir para mim pegar água para ti? Aí Jesus fala assim: se tu soubesse quem é que está falando com você, não era eu quem pediria, era você quem me pediria água. E eu não lhe daria qualquer água, eu lhe daria água viva. Naquele momento Jesus subiu o tom e o padrão da conversa. E eu gosto disso porque todas as vezes que Jesus abre a boca, ele eleva o padrão da conversa. E elevando o padrão da conversa, também eleva o padrão do comportamento. Porque se Jesus elevar o tom de relevância do que está falando, com certeza a nossa vida também vai crescer no mesmo nível daquilo que ele está falando. Então ele colocou na cabeça dela uma pergunta. Diga comigo: Jesus colocou na cabeça dela uma pergunta. E eu gosto disso, porque quando alguém não tem mais perguntas para fazer acerca da sua fé, este é o sinal mais claro de que a sua fé já definhou. Eu vou repetir de novo. Quando nós não fazemos mais nenhuma pergunta acerca de nossa fé, é sinal de que a nossa fé já fracassou e definhou. O sinal de que a minha fé é viva e ainda quer permanecer viva é a prática das perguntas. Quanto mais eu pergunto, mais sábio eu fico. Então Jesus colocou uma pergunta na cabeça dela, meio que dizendo de forma subliminar: vai, pergunte, porque a resposta vai te libertar para sempre. Então ela faz uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: você está me dizendo que você é maior do que o nosso pai Jacó, aquele que colocou o poço aqui? Você está nos dizendo que é maior do que o nosso patriarca? Você é maior do que ele, porque sabemos que a água que sai desse poço realmente é água viva, é uma água corrente. E você está me dizendo que tem uma água melhor do que a dele?
Aí ele diz assim: mulher, quem vem a este poço e bebe desta água, torna a ter sede novamente. Quem bebe da água que eu dou, não volta a ter sede. Na verdade, do seu interior brota estas águas vivas, que jorram para a eternidade. O que ele está dizendo é o seguinte: águas finitas voltam a devolver às pessoas a necessidade e dependência delas, mas aquilo que Jesus dá, remove do homem a escravatura. Você não é mais escravo de qualquer coisa neste mundo. Depois que você bebe da água que eu te dou, você é liberto para sempre e nunca mais será cativo de ninguém. Porque veja, ele está utilizando algo comum para falar uma verdade de libertação, só que é um princípio espiritual. Porque é óbvio, depois que eu experimento Cristo, eu volto a beber água. Mas ele utilizou inclusive aquela indagação para dizer: se você entendesse o que eu estou fazendo aqui, eu vim te dar água que você não conhece. É uma água viva, que tem o poder de libertar você de si mesma, do seu passado, e te dar liberdade. Só que você não conhece isso. Mas se você soubesse, é você que pediria, e eu estou disponível a te dar. Então ela faz o seguinte: me dê dessa água, Jesus. E eu vou começar a pregar já. Me dê dessa água, Jesus. Então o próprio Jesus diz: tudo bem, vai chamar o teu marido. Olha, quem está comigo diz amém. Então deixa eu recapitular o que eu acabei de falar, porque é profundo demais. Ela diz assim: já que a água que você me oferece é tão boa, então me dê agora, eu quero beber dela. Aí ele diz assim: tudo bem, eu te dou. Primeiro vai chamar teu marido. Que marido? Eu não sou casada. Disseste bem. Você teve 5. E aquele com quem você se relaciona hoje não é o teu marido, mas está com ele. Só que eu não posso te dar água viva sem que primeiro você confesse, apresente, revele o que está oculto, o que você não quer revelar. Traga para cá o que é podre, que você deixou debaixo do tapete, para ninguém descobrir. Porque ninguém pode tomar a água que liberta sem primeiro apresentar a causa que precisa de libertação. Primeiro você vai me trazer este suposto marido teu. Primeiro você vai me trazer o teu pecado. Primeiro você vai apresentar para mim os motivos pelo qual eu devo te dar esta água. E depois que você me apresentar esses motivos, eu te dou a água. Porque a água não é só para matar sede, a água é para libertar pessoas do cativeiro. Ela olhou para ele e disse assim: ah, eu vi que tu é profeta. Eu não te contei nada e você sabe disso. Então, já que tu és profeta, responda-me uma questão. Aí ela pergunta: os nossos antepassados dizem que é melhor adorar a Deus no Monte Gerizim, mas os judeus contradizem a nossa argumentação e diz que o lugar certo para adorar a Deus é em Jerusalém. E o Senhor, o que dizes para nós? Ele disse assim: nem no Gerizim, nem em Jerusalém, mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros, quando ele diz verdadeiros, ele já está apontando que há uma falsa em execução. Porque veja, é chegada a hora, e a hora é agora, em que os verídicos, em que os verdadeiros adoradores, se ele fala de verdadeiro é porque todo mundo que está adorando de alguma forma equivocada. Aí ele diz: os verdadeiros se manifestarão, e estes adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, quem está pronto para mergulhar? Olhe para esse vizinho e diga assim: a palavra começou. A questão que eu levanto agora: o que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis dizer com verdadeiros adoradores?
eu quero levantar mais uma vez a pergunta: o que é adoração? No Velho Testamento encontramos a palavra para adoração mais usada por muitos, que é a palavra shachá. A palavra shachá significa prostrados ou prostrar-se. No Velho Testamento, prostrar é um ato de adoração, uma atitude de adoração. E quando eu falo isso, eu falo literalmente. Quando você dobra os seus joelhos, põe o seu rosto em terra, reverencia alguém, você está o adorando. Adoração para shachá é prostrar-se diante de uma divindade, reconhecendo-a como superior. Isto é adoração. Entretanto, ficaria muito fácil esta argumentação, mas a gente que estuda a Bíblia sabe que há uma profundidade maior, porque no Velho Testamento shachá não era a única palavra hebraica para falar a respeito de adoração. Existe ainda uma segunda palavra, e na minha leitura é a mais forte de todas, que resulta em shachá, que resulta em prostrar-se. Uma pessoa só pode se prostrar diante de Deus depois de uma sequência de acontecimentos, que também é adoração. A primeira palavra que eu quero colocar aqui no top da mensagem, ou no topo da mensagem, é a palavra hebraica avodá. A palavra avodá, original do hebraico, que também em alguns momentos do Velho Testamento foi a palavra utilizada para adoração. E a palavra avodá, transliterada para o português, significa trabalho, obras, serviço, função. Os judeus entendem que adorar a Deus vai além de ficar prostrado diante dele. Os judeus entendem que adorar a Deus envolve o que eu faço, envolve a minha produtividade. Adoração envolve o que eu faço. Se eu pudesse dar a vocês uma profundidade maior sobre isso, avodá na verdade é um estilo de vida adotado. Adoração não é o que eu canto, adoração não é como eu faço na igreja alguma coisa. Adoração é um estilo de vida. Adoração é o que eu faço para Deus, de acordo com aquilo que Ele me mandou fazer para Ele. E a primeira pessoa que recebeu isso na vida foi o próprio Adão, porque Adão ele foi criado para louvor da glória de Deus. Alguém está comigo na palavra? Diz amém. Então faça o exercício comigo, por favor, porque Adão foi criado para o louvor da glória, como disse Paulo na carta aos Efésios. Então coloque a mão no ombro de alguém e diga assim: você foi criado para louvor da glória de Deus. A pergunta que eu faço é: o que é louvor? Eu acabei de explicar a vocês a música, vou explicar ainda a adoração, mas o que é louvor? A palavra louvor significa elogio, ou seja, a existência do homem elogia a glória de Deus. Agora tem uma questão: como é que o homem de fato elogia a glória de Deus em sua existência? Sendo quem ele foi criado para ser e fazendo o que ele foi criado para fazer. E quando ele vive assim, ele está elogiando a glória de Deus. E se o homem é um elogio da glória de Deus, por consequência de quem ele é e do que ele faz, então sim podemos concluir: ele está adorando. O homem adora a Deus quando a sua existência elogia a glória de Deus. Vamos lá. Adão veio à terra, o Senhor trouxe a existência dele e disse para ele: a minha imagem e semelhança estão sobre ti, e agora sujeite a terra. O homem saber quem ele é, saber quem ele representa,
E agora, sujeitar todas as coisas, isso para Deus é adorá-lo. Então adorar a Deus aqui na vida de Adão é trabalhar, que seria proteger o que Deus criou, cuidar do que Deus criou, regar o que Deus criou, manter o que Deus criou, do jeito que Deus criou. E trabalhar em prol disso é a adoração. Por isso que ele louva a glória de Deus. Agora veja, a existência de Adão sendo um elogio para Deus, ou para a glória de Deus, revela que esse sim está adorando. O ponto que eu quero dar com você é o seguinte: o nosso propósito em Deus é a adoração. O que eu falei aqui é muito profundo, eu quero aprofundar, mas quero saber se você quer ouvir. O nosso propósito em Deus é a adoração. Qual é o propósito? Sujeitar a terra, dominar a terra. E sabemos que após a queda, o homem não domina mais nada, o homem não governa mais nada. E por isso que a adoração no Velho Testamento a Deus era uma adoração boa, mas não era tão plena, não era completa. E para ser completa, Cristo precisava se manifestar. Porque a única forma hoje, na dispensação que nós estamos, de adorarmos a Deus é atrairmos o reino de Deus. E o reino em nós nos levará a sujeitar todas as coisas. E se nós sujeitarmos todas as coisas, estaremos adorando a Deus. Eu falei uma coisa polêmica e você nem se deu conta. Vou repetir. O que eu falei agora é muito polêmico. Olha só. Para poder adorar a Deus, é necessário que o reino de Deus esteja em nós. Então, se o reino de Deus estar em nós, a autoridade deste reino em mim me levará a dominar todas as coisas à minha volta. A questão é se o reino de Deus está em nós. E Jesus disse: o reino está em vós. A questão é que hoje a igreja e parte dos nossos irmãos não reconhecem que o reino está nele. E por isso que há em nós, pastora Sharon, um senso de fuga. Está todo mundo na igreja querendo fugir da terra. De novo. Está todo mundo na igreja querendo fugir, sair da terra pela porta dos fundos. Pastor, como o senhor ousa falar uma coisa dessa? É muito simples. Ao invés de nos levantarmos e no Espírito descobrir quem somos e o que devemos fazer, e sujeitarmos todas as coisas, clamamos pelo arrebatamento, e que ele seja mais veloz do que nunca. Você está aqui, irmão? Eu não estou dizendo que quem não clama pela vinda de Jesus esteja errado. Eu estou dizendo que está certo, sim. Mas tem gente que clama pelo arrebatamento não porque se sente atraído ao céu, clama pelo arrebatamento para fugir da realidade que vive. Aí é hoje. Então veja bem, eu posso ansiar pela volta de Jesus, mas eu tenho que entender que para chegar no céu, eu preciso estar diante do Senhor e apresentar para Ele obras de justiça, e inclusive apresentar as minhas mãos com coisas que eu tenho realizado para louvor da sua glória. Imagina as pessoas hoje desejando arrebatamento, não tendo nada nas mãos para apresentar. Veja se isso não é um senso de fuga. Eles querem fugir, e ao invés da gente ficar querendo subir, que tal querer trazer o reino de Deus para a terra? Se nós trazermos o reino de Deus para a terra, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Se nós trazermos o reino de Deus para a terra, as nossas lutas vão ser ressignificadas. Atraia o reino de Deus, e o reino define o nível de resposta que você dará.
Todos nós vamos gritar Maranata, ora vem Jesus, mas vamos gritar com responsabilidade. A questão aqui não é gritar Maranata, ora vem Senhor Jesus. A questão é se a gente fala estas coisas responsavelmente. Vou falar de novo isso aqui. A questão não é se eu clamo pela volta de Jesus. A questão é se eu estou clamando pela volta de Jesus de forma responsável. Pastor, o que é clamar pela volta de Jesus de forma responsável? Tendo eu uma vida para apresentar, tendo eu obras para apresentar. Eu gosto da música, tá? Não estou criticando ela não, eu gosto dela. Só vou pegar o gancho aqui. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Aí vocês pegam a maioria das pessoas que, né, porque explodiu. A maioria das pessoas que cantam, e né, quando chega essa parte, uau! É isso aí. Aí você vai num ginásio lotado e tá a galera gritando, mas olha, boa parte quem pula e grita nesse refrão, número 1, canta. Essa parte de uma histeria só, porque a música explodiu e é fácil de cantar e é legal de pronunciar. O segundo grupo canta irresponsavelmente. E só há um terceiro que é muito raro, que é aqueles que realmente têm algo para apresentar nas mãos, e por isso está muito ávido pela volta do Senhor. Como é que você falou agora? Quem falou aí? Quem é que falou? Você falou que é pesado isso? Pesado? Pesado vai ver quando ficarmos diante daquele que tem olhos como chama de fogo. E ele vai olhar para nós e dizer assim, ó, seu problema nunca foi o diabo e nem os demônios, seu problema era eu. E você nunca se atentou em ler a palavra para descobrir. Você não viveu adorando a mim. Vocês estão prontos para ouvir, irmão? Não estão? E vamos embora, amor. Vamos embora. Escute isso aqui. Então Adão tem que cumprir um propósito. E cumprir o propósito era adorar. Só que veja bem, Adão, saber que era e tinha, fazer o que Deus chamou ele para fazer, leva ele a ser um adorador inteiro. Fala comigo, adorador inteiro. Sabe o que é um verdadeiro adorador dito por Jesus? É um adorador inteiro, porque Deus não gosta de lidar com gente pela metade. Você está aqui, adorador pela metade não é adorador pleno. O adorador que Deus realmente aprova é o adorador inteiro, aquele que Deus chama de verdadeiro adorador. Eu vou dar só um exemplo poético aqui. Gênesis capítulo 4 tem 2 indivíduos indo para o culto. Os dois têm oferta para apresentar. Aí o texto diz assim, ó: e atentou Deus para Abel e a sua oferta, e rejeitou Deus a Caim e a sua oferta. Eu fui estudar para pelo menos descobrir o porquê Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Veja, ele rejeitou a pessoa e depois rejeita a oferta. Por que ele rejeitou a Caim? Porque a oferta de Caim estava pela metade, expressando assim o seu coração incompleto. E é por isso eu me atentei para o outro e rejeitei a Caim, porque Caim foi o único que trouxe para mim um culto pela metade. Quando Jesus disse: a hora é agora em que os verdadeiros vão adorar, ele estava dizendo: a hora é agora que as pessoas adorarão de forma inteira. E por isso ele diz: em espírito, em espírito, eita Deus, em espírito e verdade. Primeira pergunta levantada para você aprender: o que é adorar em espírito? Número 1, ninguém adora em espírito sem que o Espírito Santo entre neste alguém, dando a ele a condição de descobrir quem é e o que fazer. Sabe o que é adorar em espírito? Adorar em espírito é
adorar como Deus determinou que fosse. Se eu pudesse inverter a minha argumentação e falar de outra forma, eu diria: adorar em espírito é viver de forma adequada como Deus escreveu. Uau! De novo, adorar em espírito é acessar a revelação de quem eu sou e do que eu devo fazer. Adorar em espírito é descobrir o que Deus falou sobre mim e o que Ele falou sobre a minha missão, e praticar isso no Espírito. Sabe o que é no Espírito? É praticar isso debaixo de direção. Faço porque Deus mandou fazer. Sou assim e Deus me fez ser esse homem e esta mulher. E quando você chega a esse nível de revelação, você não deve satisfação a ninguém. Você só faz o que Deus te fez nascer para fazer. Compreendeu isso? Adorar em verdade o que é? Adorar em verdade é: agora faço o que de fato sei que devo fazer. Meu Deus. Vou dar um outro exemplo aqui. Fala, pastor, dá outro exemplo. Jesus chega na casa de Marta. Marta o vê e vai para a cozinha. Chegando na cozinha, ela vai se descabelando, se descabelando, se descabelando, fazendo tudo. Para quem ela fazia? Para quem ela fazia? Ok, ela fazia aquela comida gostosa para Jesus. Maria viu que Jesus estava em casa, parou diante dele e assentou a seus pés e começou a ouvir suas palavras. Marta ficou enfurecida e veio da cozinha e veio esbravejando e soltando fumaça. Olhou para Jesus e disse: que menina linda, gente. Ai, meu Deus. Escute, chegou até Jesus e disse: não te importas que eu fique fatigada fazendo algo maravilhoso para ti, e a minha irmã preguiçosa sentada a seus pés, mande essa mulher me ajudar. Jesus disse: Marta, 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 por que estás fadigada com tantas coisas? Sabe o que ele está dizendo? Marta, Marta, por que se cansa fazendo algo que eu nunca mandei você fazer? Eu entrei aqui, você tentou me impressionar com aquilo que eu não pedi para você fazer. Maria escolheu a melhor parte, isso dela não será tirada. Por que Maria escolheu a melhor parte? Escolheu porque ao invés de sair fazendo, sentou para aprender o que fazer. Porque mais uma vez eu digo, não é sobre fazer, é sobre cumprir. Eu não posso fazer algo para Deus só porque eu acho que Deus vai se agradar do que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer algo para Ele porque Ele disse para eu fazer. E se Ele não disse para eu fazer, o melhor lugar para você é o banco. Fica sentado e não faça nada até que Ele diga para você fazer alguma coisa. Pegou aí? Então a pergunta que eu levanto agora: quem estava adorando? Maria ou Marta? Vou falar de outra forma agora. Mas nos parece que Marta é que está adorando, porque ela se levantou e foi fazer. Vou falar de novo. Parece que Marta que está adorando, porque foi ela quem se disponibilizou a se levantar e a fazer alguma coisa para Jesus. Aí Jesus vem quebrando aquele castelo que Marta levantou e disse: a melhor parte está com a Maria, e você não vai tirar ela daqui. Sabe por quê? Ela está adorando, sentou, mas está adorando, porque decidiu: não vou me levantar, nem destruzar os meus braços para fazer alguma coisa para Ele, sem que Ele primeiro diga quem sou e o que eu devo fazer. Isso é adorar. Olhe para alguém e diga: adorar é fazer aquilo que Deus mandou ser feito. Eu estou pregando pausadamente para ver se você entra comigo nesse manto de revelação. E se você entrar, isso aqui explode daqui a pouco. Agora escute:
Adoração, avodá, trabalho. Só que uma das interpretações para avodá, pastora Sharon, porque avodá é um substantivo do verbo avod. A palavra avod significa ministério, função e trabalhos. Eu vou aplicar ministérios aqui, porque ontem numa classe teológica, na minha classe teológica onde eu dou aula, uma pessoa levantou e falou assim: pastor, então responde essa pergunta para mim: o que nós fazemos com aqueles irmãos que só querem ficar no banco, estão há tempo sentados no banco e nunca se levanta para trabalhar para Jesus? Eu disse: melhor para eles que sentou porque não sabem o que devem fazer. Melhor é eles do que aqueles que se levantaram não sabendo o que tem que fazer, inventando o que tem que ser feito para Jesus, sem que Jesus tenha dado essa direção para eles. E quem não anda na direção de Deus fica inventando coisa para impressionar Jesus. E eu vou lhe dizer: o que você faz não impressiona Jesus. Você não tem que fazer coisas para Deus para impressioná-lo. Eu tenho que fazer coisas que entram na característica de cumprimento. Eu faço porque estou cumprindo o que Ele disse, e isto é adoração. Adoração é fazer exatamente aquilo que Deus escreveu. Vem aqui, meu amor. Isso, vai lá. É fazer exatamente o que Deus mandou. Agora eu vou trazer um pouco mais. Quem quer mais também? Eu vou lhes provar que adoração também é trabalho e serviço. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, acho que no versículo 6 ou 8, está escrito assim: e o diabo transportou Jesus a um alto monte. Aonde? A um alto monte. E chegando ele nesse alto monte, o próprio diabo apresentou a ele as glórias de todo o mundo, e disse: se prostrado, a palavra é isso aí. Prostrado é adoração. Prostrado é esta palavra mesmo, adoração. Se prostrado você me adorar, eu lhe darei todas as glórias do mundo. E Jesus respondeu à proposta. Está escrito: somente a Deus adorarás. A palavra adorar ali usada por Jesus é: somente a Ele eu estarei prostrado. Aí ele conclui: e só a Ele servirás. Servirás ali é adoração. Sabe o que é servirás? Trabalho, fazer o que Ele mandou. E quando o diabo apresentou, eu vou ter que falar, quando o diabo apresentou a proposta para Jesus, o próprio Jesus entendeu: eu posso ter muito daquilo que Ele está me prometendo agora, mas em nenhum momento estarei vivendo adoração. Eu estarei enriquecendo, mas não estarei adorando. Eu estarei alcançando fama, mas não estarei adorando. E para as pessoas eu serei relevante, mas para Deus, e relevância é viver em adoração. E se eu não estou em obediência, eu não estou adorando. Jesus não disse para ele aceitar a glória daquele mundo. E eu vou dizer uma coisa só para quem tem realmente coragem para ouvir: quando Satanás propõe um reino do mundo a Cristo, sob a condição de adorá-lo, Jesus vai responder nesse nível. Porque tudo aquilo que as trevas nos entrega nos escraviza, e isso não é adoração. Mais uma vez, olha o que o diabo propôs: se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Sabe o que é isso? Você vai crescer, será relevante e poderoso, mas no fim das contas, a mim é que você está servindo. Diga comigo: tudo aquilo que te escraviza nas trevas, te roubando de Deus,
é uma falsa adoração. Posso falar uma coisa séria aqui com vocês? O diabo quer isso para todo mundo. Eu vou simplificar e já estou terminando. Eu quero ser rápido para você poder entender coisas profundas. O que é adoração na Bíblia? Vamos pegar os ídolos? Quem está pronto a mergulhar? Amém. Então olha, pegue os ídolos. Deus abomina os ídolos. Deus odeia a idolatria. Por que Deus odeia a idolatria? O que é idolatria? Canalização de adoração. O que é idolatria? Escreve a frase e posta depois. O que é idolatria? Canalizar a adoração. A questão é canalizar a quem ou a quê? A questão não é somente essa. Embora você está na idolatria adorando a Satanás, o foco na sua consciência ou no seu subconsciente é você mesmo. Uma pessoa envolvida com a idolatria está envolvida com ela mesma, porque ídolos são deuses caricatos, criados pela mente das pessoas. Eu vou dizer uma coisa muito séria a vocês: é praticamente 80% da igreja evangélica brasileira, cujo seu povo carrega a Bíblia na mão, participa de culto, de conferência, de evento, de congresso, e eles ainda assim, com a Bíblia certa e no lugar certo, ainda adoram o Deus falso. E como é que eles adoram o Deus falso? Porque eles escrevem na mente deles o Deus a quem eles adoram como se fosse da Bíblia. Mas quando eles abrem a boca para falar, você percebe, o Deus que ele está descrevendo não é o Deus da Bíblia, é o Deus da mente dele. É um Deus criado pelas dores do passado. É um Deus criado pelas faltas. Quer ver? Olha o que está escrito: idolatria, adoração canalizada. Êxodo capítulo 20, versículo 4. Deus disse assim: não terás outros deuses além de mim. Diga comigo: não terás outros deuses além de mim. Aí segundo ele diz assim: não criarás ou não fareis outros deuses. Diga comigo: não fareis outros deuses. Terceira expressão: não se prostrarás diante de outros ídolos. Quarto: não, isso aqui é forte, servirás outros deuses além de mim. São 4 expressões. Primeiro, não terás. Segundo, não fareis. Terceiro, não me prostrar. E quarto, não servir. Esses 4 é adoração. O Espírito Santo está falando comigo aqui, e a sala hoje é diferente. Não ter outro Deus. O que é não ter? É não dar adoração a ídolos que estão além de você e não dentro de você. Sabe o que é não ter? Porque eu sei que muita gente associa a idolatria a estátuas levantadas, monumentos levantados, e as pessoas adorando a esses monumentos. Não é só isso. Ídolo é tudo aquilo que te rouba de Deus. De novo, ídolo é tudo aquilo que te rouba de Deus. Mostra-me com quem você passa mais tempo, ou com o que você passa mais tempo, e eu lhe direi qual é o seu ídolo. Alô? A quem você tem adorado? Por exemplo, uma namorada pode ser um ídolo. Um namorado pode ser um ídolo. Uma esposa pode ser ídolo. Um marido pode ser ídolo. Um filho pode ser ídolo. Um celular pode ser ídolo. Uma série pode ser ídolo. Vou nem entrar nessa questão. O que te rouba de Deus é seu ídolo. A ele você presta culto, a ele você entrega a sua atenção. E vai lembrar que adoração, primeiro, é ter.
Esse ter é reconhecer a relevância daquilo na sua vida. E embora você não diga verbalmente que aquilo é relevante, o que você faz, o que você pratica, as tuas atitudes declaram que realmente é relevante. Quando você dá a um amigo mais atenção do que dá a Deus, você tem um ídolo. Alô? Segundo, não fareis. Diga comigo, não fareis. Eu estou me concentrando aqui porque tem gente na internet sendo ministrada agora. Não fareis. Este não fareis é não crieis. Não, eu preciso que você repita. Toque no ombro de alguém, balança ele, vai, balança. Balança e diga, não crie nenhum ídolo. Sabe como alguém cria ídolo? Posso falar, pastor? Salmo 115, versos 2, 4 e 5. Alguém pode projetar? Quem pode projetar? Se encerrou o telão. Amém. Então vamos se dar de cabeça. Os deuses deles tem boca, mas não. Tem boca, mas não. Vocês estão animados, gente? Vamos lá. Tem boca, mas não. Tem olhos, mas não. Tem ouvidos, mas não. Tem pés, mas não. Tem mãos, mas não. Não pegam, né? Apalpam, tá. Escute. Esta é a parte forte, pastor Salatiel? Não. Qual é a parte forte? É como o texto termina. E se tornam semelhante a eles todos aqueles que os fazem e o adoram. Pega essa que eu vou falar agora. Tem olhos, mas não. O que é isso, pastor? O ídolo é cego. E o ídolo que você cria, ele é cego, e distanciando você de Deus, o tornará cego também. Já se deparou com uma pessoa que não consegue ver a verdade? Por exemplo, já se deparou com uma menina apaixonada por um rapaz? O rapaz é um tranqueiro. O rapaz é um mau caráter. O rapaz não vale nada. E você sabe disso. Chega na moça e fala assim: o que você está fazendo da sua vida? Não dando ouvidos à tua mãe. A tua mãe já falou que isso é um traste. E você não deixa esse cara? Ela vai dizer: a minha mãe não sabe do que está falando, e nem você, porque infelizmente a paixão por ele cegou ela. E logo nem Deus falando a convence. O que é isso? Ídolos cegos que deixaram quem os criou cego. Eu estou dando esse exemplo porque ídolos não vêm, mas quem cria os ídolos fica cego como ele, não vê a verdade. Segundo, são surdos porque não ouvem. Um ídolo é surdo. Já encontrou aquela pessoa que não ouve o conselho? Eu estou explicando para você o que é adoração. E a pessoa não ouve, não escuta. Sabe o que é escutar na Bíblia? É o mesmo que discernir. Não discerne as coisas. Está ali, ó. Deus está falando, ele não está ouvindo. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui para vocês. Uma pessoa que é guiada por frustrações transformou as suas frustrações no seu Deus, ao ponto de que elas não ouvem mais a verdade. Quer ver? Deus disse: você é meu filho,
Quando você volta para casa após o culto, você fica se mutilando com as vozes da sua cabeça e você acredita que você não é digno de ouvir aquilo que Deus diz. Aí você quer se destruir, se autodestruir, porque não acredita que de fato é um filho de Deus. Quando você não consegue mais ouvir nem o que a Bíblia diz a seu respeito, é porque você tem um ídolo no seu coração. Está aqui, irmão? Não, vou continuar então. Tem boca, mas não? Tem boca, mas não? O que é ter boca e não falar? O ídolo não fala. E todo aquele que o cria e o adora e o serve se torna semelhante. O que seria isso? Alguém que não consegue se posicionar. Uma pessoa que não consegue dizer não para algumas coisas que devem ser dito não, é porque há um ídolo no seu coração. E a procura de aprovação é tão grande que isso se tornou um Deus na vida dela. Ela não consegue dizer não para as coisas reprováveis. Vamos para o terceiro. É só uma aula, tá, irmão? Terceiro, tem pés. Vamos para as mãos. Tem mãos, mas não apalpam. Sabe o que é isso? Alguém que vai ser crente, continua crente, carrega a Bíblia, vem para o culto, canta com a gente, faz tudo, mas nunca vai sacar de Deus as bênçãos destinadas para ele, porque as suas mãos não vão apalpar pela idolatria. É uma pessoa apegada ao seu passado a tal ponto que ela não consegue agarrar o que Deus projetou para o futuro dela. Suas mãos estão atrofiadas. E por fim, tem mãos, tem pés, mas não andam. E sabe o que é isso? Alguém que transformou problemas do passado em Deus ou ídolo para se adorar é atrofiado. Percebe que tem gente que não anda, pastora Sheila. Tem jovem que não caminha, não dá passos, e a gente está tentando aliviar para essa gente. Entendam, quando Deus diz para a gente se converter, se arrepender de nossos maus caminhos, Ele não está brincando. Os ídolos estão atrofiando todo o nosso corpo, todo o nosso sentido, está atrofiando todo o nosso propósito, e a gente está dizendo que está adorando. Ninguém adora atrofiado. Pessoas atrofiadas não adoram a Deus. Adorar a Deus exige que você esteja em Cristo, a tal ponto que você consiga cumprir o que nasceu para fazer, sem ter impedimentos para isso. Missionária Letícia agora está lançando o livro. Quem pode agradecer pela vida dela? O título do livro: Ressignificação, Causa e Efeito. Sabe o que esse livro na vida da Letícia representa? Alguém que não tem mais ídolos para adorar. As mãos estão desprendidas, os pés estão desprendidos, os ouvidos estão desprendidos, os olhos estão desprendidos e a boca está desprendida. Ela vai adorando a Deus ao ponto que consegue ressignificar todas as coisas que viveu. E é isso que Deus quer para a sua vida, porque aquilo que você não ressignifica te escraviza. Vamos lá? Não crie um ídolo para você. Vamos para o próximo? Não se prostre a nenhum ídolo. E aqui tem o maior segredo que eu aprendi e eu já vou terminar. Quando você se prostra a algum problema na sua vida, este problema revelou a você que você não tem pertencido a Deus a quem você declara. Vamos de novo? Se eu adoro a Deus, as coisas não deveriam me dominar a esse ponto. Veja bem, quando você se prostra diante de uma situação, é a prova de que você tem um ídolo no seu coração. E quem tem ídolos no coração não adora a Deus. A questão é essa: por exemplo, uma moça ou um homem namorou e foi traído. Por causa da traição, a pessoa não consegue mais ressignificar a dor e não consegue mais avançar nesta área emocional. Ela fica quase que uma vida inteira sem se relacionar, culpando A, culpando B, culpando o passado, culpando as pessoas, e não consegue ir para frente, iniciar um novo relacionamento, casar, ter filhos.
porque uma dor a governou. E sabe o que é isso? Pessoas se prostrando diante dos seus problemas não resolvidos. E quando você se prostra, você adora. Eu quero concluir aqui nessa última parte. Também não sirva a outros ídolos. Recalamácia. Servir é dar o esforço. Servir é empenhar força. Servir é colocar criatividade. Servir é colocar todo o empenho naquilo que Deus não mandou você fazer. Oh glória! Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Nós estamos num tempo onde o ministério pode se tornar o nosso ídolo que há de nos condenar. Vamos de novo. Nós estamos vivendo num tempo cujo nosso ministério está nos roubando de Deus. Estamos dedicando tanto a Ele que nesse momento se tornou o ídolo que está nos condenando diante de Deus. Eu vou falar uma coisa mais forte aqui. Sabe o que é realmente grave? É você fazer coisas para Deus, e é justamente estas coisas que te tirarão de ficar com Ele para sempre. Diga bem forte: pastor, prova na Bíblia. Mateus 7. Curei no teu nome, expulsei demônios no teu nome. Eu preguei, expulsei, curei. E ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Sabe por que Jesus diz isso? Ele diz isso porque melhor do que fazer para Ele é fazer com Ele. Porque quando você faz coisas para Deus sem Deus, isso é iniquidade, e a iniquidade te tirará de Deus para sempre. E o nosso problema é que nós nos tornamos ativistas das coisas de Deus. Nos tornamos profissionais do que fazemos, e nos dedicamos tanto a isso, menos ao Deus que nos confiou tamanhas coisas. E começamos a empenhar-se nas coisas, e nos esquecemos do Deus que nos purifica, e transformamos as coisas num ídolo. Em 2020, eu conversei com um pastor. Esse pastor chegou em mim e falou assim: eu quero te contar uma história, pastor Salatiel. Eu falei: diga. Ele disse: eu tinha um projeto, eu coloquei o projeto na planta, comecei já a estruturar isso fisicamente. Eu queria um projeto grande e havia arquitetado a igreja que eu era pastor. Era uma biga igreja grande, mas eu tinha um projeto grande para ela. E olha só, pastor Salatiel, ele começou a chorar na hora que falou. Olha o projeto. Eu ia ampliar a igreja, a galeria da igreja ia ficar maior. Eu ia fazer um púlpito assim, assado. Do lado da igreja, estava tudo certo para construir uma quadra de futebol. Ia ter uma quadra de futebol, quadra de vôlei. Os jovens teriam ali para poder entrar, se divertir, ter um tempo de jovem. Em cima nas salas eu tinha projetado, estava tudo certo. Ia ter salas de curso de informática, inglês, tudo. Pensa num projeto grande. Eu ia deixar meu legado nessa cidade, ele falava. Eu ia deixar o meu legado nessa cidade. Mas aí um desgraçado, que eu levantei ao ministério, me deu uma rasteira, difamou meu nome, me caluniou. E agora perdi tudo, fiquei em depressão e até agora não me recuperei disso. O que você me diz? O que você diria, aliás, para esse pastor? Sabe o que eu respondi para ele? Quem está comigo diz amém. Eu disse para ele o seguinte: pastor, eu sou teu amigo e sinto em dizer, quem te deu a rasteira não foi alguém, foi o teu Deus. Quem te deu a rasteira não foi alguém que você levantou para o ministério, foi Deus. Porque o modo como o Senhor me conta já me revela tudo.
você iria transformar tudo isso no seu Deus. Ninguém pode administrar grandes coisas sem o coração certo. Ninguém pode ter um ministério crescido sem que tenha um coração certo para administrar. Coração errado não consegue administrar grandes coisas, ele se perde nessas grandes coisas. Então Deus tirou dele para não perder ele. Vou repetir: Deus tirou dele para não perder ele. Pega na mão de alguém e diga: por causa do teu coração, Deus te fará perder coisas para não perder você. Quando o texto diz que a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, é porque agora ele está dizendo: o meu espírito entrará em contato com vocês e ele vos levará a adorar de verdade. E tem gente que é conduzida a adorar verdadeiramente quando começa a perder os seus ídolos. E alguns ídolos na vida de gente é ministério, é pregação, é louvor, é canção, é música. E tem coisa que você tem que perder para começar a ser um adorador de verdade. Porque adoração não é sobre fazer, é sobre cumprir. Alguém pode falar para o seu vizinho: diga, adoração não é sobre fazer, é sobre cumprir. Quem cumpre não está preso ao que faz. Eu vou repetir mais uma vez: quem cumpre o que Deus mandou não está preso ao que faz. Na verdade, ele está preso ao Deus que o chamou, e por isso ele cumpre. Chamado é um cumprimento. Adoração, meus queridos, só é possível de uma forma: o homem conectado no Espírito de Deus. Adorar em espírito e em verdade é estar cheio do Espírito Santo. Porque somente alguém cheio do Espírito Santo possui comportamentos que comprovam que há uma verdadeira adoração. Olha para cá, que eu quero concluir isso que estou dizendo, e você terá uma grande experiência com o Espírito Santo agora. Vocês perceberam, eu sou explosivo, quem me conhece sabe. Eu estou indo devagar porque não é um assunto de explosão. Falar sobre adoração é desafiador para esses dias, porque estamos confundindo adoração com tudo que fazemos como histeria. A questão não é agora, porque hoje é sábado. A questão é: a igreja de segunda-feira é relevante? Na segunda-feira você é relevante? Porque um adorador é relevante. Adoradores são relevantes porque a adoração deles não implica no que dizem, implica no que estão vivendo. É um estilo de vida. O modo como eu vivo é adoração. A questão é: vivo em obediência? Vou dar uma pergunta para você responder. Você já descobriu em Deus quem você é? Pastor, não descobri. Quem não descobre não adora. Você vai tentar ser tudo menos quem você deveria ser. Segundo, se você não sabe quem você é em Deus, é mais do que provável que você não sabe o que fazer. E quem não sabe o que fazer porque Deus não revelou, não está adorando também. Agora eu estou quebrando o seu castelo, dizendo que tem gente que está cantando, mas não está adorando. E agora eu termino dizendo: adoração também é se prostrar. Se você quer adorar de verdade, você precisa tomar o primeiro passo: render. Se prostrar e dizer o que você nunca disse para Deus. O que você nunca disse para Deus? Para alguns é: Deus, eu realmente não sei quem sou. Eu ando perdido. Estou na igreja, mas eu tenho confusões, crise de identidade, não sei quem sou. Segundo, Deus,
realmente não sei o que tem que fazer para ti. E ao invés de você ficar afobado, querendo se levantar para trabalhar para Deus, senta, senta, senta. Porque aquele que te chamou está dizendo: adorar a mim também é ficar sentado disposto a me ouvir. Tem gente que vai deixar de ser arrebatado só porque decidiu se levantar sem Deus ter mandado. E há pessoas que serão arrebatadas sem nunca terem se levantadas para fazer alguma coisa, sem nunca ter se levantado para fazer alguma coisa. Ficaram sentados toda a vida, mas durante toda a vida ficaram sentadas clamando para Deus revelar para elas o que elas deveriam fazer. E aí Deus me disse uma coisa muito séria. Ele disse: ficar sentado orando e buscando a Deus para saber o que eu devo fazer, já é fazer a obra. Deus te recompensará até por esse tempo de espera, porque você não esperou de forma irresponsável. Foi por ser responsável que você ficou sentado aguardando. Ninguém deve se levantar para fazer coisas para Deus de forma irresponsável. Tem pessoas que buscam aplausos e reconhecimentos de homens, mas adoradores esquecem isso. Adoradores esquecem que tem aprovações humanas. Eles apenas se lembram que a vida deles, cada respirar, é uma missão. E se eu não honrar nem o fôlego de vida, isso me será cobrado amanhã. Porque quando estivermos diante daquele que tem olhos como chama de fogo, ele há de nos cobrar até o fôlego de vida. Ele vai cobrar a respiração da terça-feira, a respiração da quarta-feira, porque para Deus existir é adorar. E se você não vive para o louvor da sua glória, você vive então e existe para a condenação de si mesmo. Então agora é a hora em que os verdadeiros adoradores se manifestarão. E eu concluo dizendo: por que Jesus disse aquilo para a mulher samaritana? Quem está aqui? Porque ela disse: Jesus, onde então devemos adorar? Monte Gerizim ou Jerusalém, como os judeus afirmam? Jesus disse: nem no Gerizim, nem em Jerusalém. Primeiro ponto que ele está ensinando: adoração não é territorial. Adoração não é geográfica. A primeira coisa que ele ensina é: adoração não envolve lugares, envolve pessoas. Porque eu não dou missão para lugares, eu dou missão para pessoas. Vocês pegaram essa agora? Segundo, não é geografia, não tem a ver com os lugares, tem a ver com indivíduos. Agora, qual é a segunda coisa que ele está ensinando? A segunda coisa que ele está dizendo e ensinando quando diz nem no Gerizim e nem em Jerusalém, é porque ele está quebrando um tabu na cabeça dela. E qual é o tabu? Judeu não se relaciona com samaritano, samaritano não conversa com judeu. Aí o que ele diz? Não existe adoração nem no Gerizim nem em Jerusalém, porque ambos estão tretados. Não tem como adorar no Gerizim e não tem como adorar em Jerusalém. Vocês estão dizendo: aqui está. Não, aqui não, é aqui que está. Estão tretados, estão brigados, e aí não há verdadeira adoração. Mas o tempo é esse em que os verdadeiros se manifestarão e adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque quem possui mágoas não adora. Ele está dizendo: samaritana, você não adorou até hoje. E os judeus? Os judeus não adoraram até hoje também. Porque essa picuinha de vocês levam vocês a viverem de fachada e aparência. Então vocês enchem o templo de Jerusalém e lotam a montanha de Gerizim e ficam lá no glória, 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 mas não conseguem nem ficar de frente comigo. Você adora no Gerizim e ainda dá de cara comigo e diz: como podes tu, um judeu, falar comigo, mulher samaritana? Olhe para alguém com muito carinho, e eu estou sendo irônico, e diga para essa pessoa: não existe adoração
quando a dor nos dividiu. Diga comigo: coração incompleto resulta em ofertas incompletas. Ah não, fala de novo. Isso é Caim e Abel, vamos lá? Diga comigo: corações incompletos resulta em ofertas incompletas. Agora eu vou colocar a oferta como adoração, porque é trabalho, serviço, ministério. O meu ministério, o meu ofício, minha adoração é incompleta quando o meu coração é dividido. Pastor, meu coração não é dividido. Duvido que não. Fica de frente com o teu ofensor e eu quero ver a resposta que você dá comportalmente. Fique de frente com quem agiu com má fé contigo. Fique de frente com quem tretou com você, e o teu comportamento será a resposta se a tua adoração é completa ou é incompleta. Porque corações magoados não adoram. Alô? Alô? Nem no Gerezim e nem em Jerusalém, porque essa separação geográfica nunca deveria existir. Eu vou repetir: essa separação geográfica nunca deveria existir. Por isso que os verdadeiros adoradores agora vão se manifestar, porque depois que o Espírito Santo entra no homem, ele não fica dividido. Depois que o espírito do homem é um com o Espírito de Deus, agora ele não é mais dividido. Ele entende que podemos ter diferenças e opiniões distintas, e ainda assim irmãos somos. Barreiras têm que cair por terra e temos que viver em prol de uma única causa. Você está aqui, irmão? Por isso, Atos 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, veio como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de, só para lembrar vocês que o Espírito unifica e gera uma verdadeira adoração. Em Atos 19, algo semelhante aconteceu, e vale lembrar, também era um dia de Pentecostes. Atos 19 foi o primeiro dia de Pentecoste praticado na Bíblia. E Atos 19, Deus disse a toda Israel: subam para a montanha, e eu falarei com vocês. Farei de vós uma nação sacerdotal. De repente o povo olhou para cima da montanha e viu trovões e raios, relâmpagos e um monte tremendo. Eles disseram: Moisés, quer saber? A gente não vai não, suba você. Vá, ouça a palavra de Deus e traga a palavra de Deus a nós não sobe não. Naquele dia o coração se dividiu, porque o povo preferiu a seu medo do que a experiência com o Senhor. Vou falar uma coisa muito séria. Fala, pastor, fala qual? Diga, fala qual? Naquele dia um ídolo nasceu, que perseguiu o povo até a vinda de Jesus. E por isso eles caíam em idolatria todas as vezes, porque foi um povo que, por não se relacionar com Deus quando Deus os convidou, não sabiam mais crer sem ver, tocar ou sentir. Para crer tem que ver, tem que tocar e tem que sentir. Olha para cá. Mas nesse dia de Pentecostes, o povo ficou confundido. De fato Deus falou. Grita: Deus falou. Deus realmente falou. Em cima da montanha Moisés estava lá, e ele ouviu Deus claramente, e o povo também ouviu, só que não claramente. A Bíblia diz que Moisés ouviu Deus falar, e tudo que Deus falou ele gravou, mas o povo ouviu a mesma voz. Porém, ao invés de ouvir o que dizia, eles ouviam trovões. Puf, puf.
Porque corações incompletos não adoram. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, agora é um novo Pentecostes, e o mesmo fenômeno aconteceu. Pergunte qual? Agora não foi Jeová quem mandou o povo subir, agora foi Jesus que disse: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando eles ficaram no mesmo lugar, dessa vez não foi um não, foi 120, lotou o lugar, 10 dias orando: vem, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. E cumprindo-se o dia de Pentecoste. Sabe o que é dia de Pentecoste? O primeiro foi marcado com confusão. Deus falava e ninguém entendia. Naquele dia o fogo caiu, as línguas desceram, e os 120 saíram do cenáculo falando os idiomas de todos que estavam ali. Porque naquele dia todos entenderam. Porque só o Espírito pode gerar corações inteiros que darão frutos completos. Pega na mão de alguém e diga: depois do Espírito Santo. Diga: depois do Espírito Santo, você vai dar frutos inteiros. Diga: você vai dar frutos inteiros. Porque depois do Espírito Santo você será inteiro. Eu estou profetizando que a dor nunca mais vai te dividir. Eu estou dizendo que o teu passado nunca mais vai te dividir. Eu estou dizendo que os ídolos do teu coração estão sendo quebrados agora, e o Espírito de Deus se une a você, e Ele vai te completar, para que seus frutos sejam inteiros, para o louvor da glória de Deus. Eu quero convidar agora aqueles que querem dizer ao Espírito: vem, me completa. E a pastora já ficou de pé. Eu quero ver aqueles que fiquem de pé para dizer: Espírito, eu quero ser completo. Porque gente incompleta não adora. Quem gostou do que ouviu aqui? Eu fui no estilo mais calminho, só para você poder entender o quão é sério. Agora faz o seguinte: coloca a mão no teu peito e pergunte para si mesmo agora se você tem vivido uma vida de adoração. Se não é só fachada, se não é só igreja, se não é só as canções, eu quero que você pergunte a si mesmo se você tem vivido uma vida de adoração. Adoração não é o que eu canto, adoração é o que eu faço baseado no que Deus me mandou fazer. Só aqueles que fizeram a pergunta e não gostaram da resposta, sai do seu lugar e vem aqui receber o Espírito Santo. Calabando xeri, alabando kebianasi, erabada xeri de louva cantui, benaravando se anderlebaia candalavado prepacier canavá, kendo fassuri elebrada calamandore cataya xerbia da caio. E não tenha vergonha de dizer para Deus: não sei quem sou, não sei o que faço. A minha vida é de ir de culto em culto, voltados cultos, e ainda assim não ter compreendido. Eu quero convidar aqueles que estão sendo desafiados pelo Espírito Santo a sair do seu lugar para viver uma experiência. E agora aqueles que desejam sair do seu lugar para serem renovados no Espírito. Aqueles que desejam sair do seu lugar, que estão dizendo: Deus, não me deixa cair nesse buraco chamado ativismo. Não me deixa cair nisso, Deus. Não me deixa cair nesse buraco onde eu vou perder o Senhor de vista. Escute isso aqui.
Quem era o filho pródigo da história? Quantos eram dentro da casa? Diga comigo, o pai e os 2 filhos. Dos 2 filhos, quem era o pródigo? Quem era o pródigo? A pergunta é, quem era o mais pródigo? Quem saiu, o que saiu é mais novo. E quando o texto fala assim, ó, o mais novo, o texto está falando insolente, petulante, impaciente, não entende a vida, responsabilidade. Aquele garoto não era o pródigo da história. Por quê? Ele saiu, perdeu tudo, a fazenda. Porque é assim, Deus revela você para você mesmo quando te leva a perder o que você administra. Eu vou repetir mais uma vez. Anota isso aí, amor, por favor. Anota isso que veio do Espírito, eu vou esquecer. Anota. Eu vou repetir mais uma vez. Já estou perdendo a mente aqui. Escuta isso. O que foi que eu falei? Olha aí, eu estou falando, o Espírito pega e traz essa revelação. Deus revela você para você mesmo quando te conduz ou leva-te a perder o que você administra. Porque o que está te fazendo perder provavelmente é o que você administra. Então ele saiu cheio, perdeu tudo, ficou vazio. E quando não tinha mais nada a não ser opções de bolota de porcos para comer, olha o texto, e caindo ele em si. Sabe o que é cair em si? Cair em si é mergulhar em si mesmo. Descobrir que fala, Espírito. Quando ele perde tudo, Deus coloca um espelho diante dele e diz, esse é você. Aí ele diz, na casa do meu pai empregado tinha conforto, na casa de meu pai tinha comida, e aqui eu não tenho nada. Eu vou me levantar e eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, digno sou de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. Aí ele volta, olha para cá. Quando ele volta, o texto diz, o pai o recebe, mata um cordeiro, coloca uma veste nova nele, coloca uma nova sandália, um anel no seu dedo e faz a festa. Aí a pergunta é, ele era pródigo? Ele era novo e insolente, precisava perder para descobrir. Quem era o pródigo? Aquele que ouviu o som da festa, ficou irado e disse, o que está acontecendo aí? Não soube? O teu irmão voltou, está de volta, e seu pai está festejando o seu retorno. Ele diz o quê? Ele vai até o pai e diz assim, pai, como pode? Olha isso, estou contigo há tantos anos, nunca me afastei de ti, nunca fiz o que esse cara fez, gastou tudo com prostitutas e bebedeiras, e eu nunca fiz isso. Eu sempre tive um bom comportamento, e o Senhor nunca matou um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. A resposta do pai é que choca. O pai diz assim, filho, tu é meu filho, e tu sabe que tudo é meu, é seu. Sabe o que ele está dizendo? Se você é meu filho, o que tem aqui é seu. Você poderia matar o cabrito para você, mas você está comigo a vida toda, fazendo tudo o que me agrada. Mas o que mais me desagrada é você estar aqui e não perceber que é meu filho. Sabe o que é filho pródigo? É um filho perdido, não geograficamente, perdido em si mesmo. Alguém que precisa ser revelado. E eu vou dizer, qual foi o problema do filho mais velho? Nunca ter saído para quebrar a cara.
porque o mais novo saiu, quebrou a cara e descobriu quem é. O espelho ficou diante dele. Agora o outro transformou o trabalho em ativismo, ao ponto de que ficou distante do pai e não percebeu que o pai é pai e ele é filho. Eu quero toda a igreja aqui na frente agora.